E aí, pessoal? Tudo beleza? No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar no passado e desvendar a história incrível dos judeus no Líbano. Preparem-se para uma viagem no tempo, cheia de curiosidades e fatos que vão te deixar de queixo caído. Ao longo dos séculos, a comunidade judaica libanesa deixou uma marca forte na cultura, na economia e na sociedade do país. Vamos descobrir juntos como essa galera vibrante moldou a identidade do Líbano e como a história deles se mistura com a história do Oriente Médio. Segura essa, gente! A presença judaica no Líbano é antiga pra caramba! Estamos falando de mais de 2000 anos atrás, desde o tempo dos romanos. Naquela época, o Líbano era conhecido como Fenícia, e os judeus se estabeleceram em cidades importantes, como Tiro, Sidom e Biblos. É de pirar a cabeça pensar que, mesmo longe da terra natal, eles mantiveram sua identidade por tanto tempo. Eles se espalharam por toda a região, formando comunidades em várias partes do Líbano. Com o tempo, os judeus libaneses viraram figuras importantes na cultura, na sociedade e na economia do país. Eles eram conhecidos como comerciantes de mão cheia, artesãos talentosos e grandes banqueiros. Com essa veia empreendedora, ajudaram a impulsionar o comércio no Líbano, conectando o país com o mundo inteiro. Muitos se dedicavam aos estudos da Torá, da literatura e da filosofia, enriquecendo a cultura libanesa. E como todo bom amante das artes, eles também deixaram sua marca na música, na literatura e nas artes visuais do Líbano. E por falar em Líbano, não podemos esquecer de Beirute, a capital. Sempre foi um lugar cheio de culturas diferentes, e a comunidade judaica era parte importante dessa mistura. Com o tempo, a cidade virou um dos principais centros da vida judaica no Oriente Médio. No comecinho do século XX, a comunidade judaica de Beirute estava tinindo. Eles tinham sinagogas, escolas, clubes, tudo o que uma galera precisa para viver bem, prosperar e manter suas tradições. Em Beirute, os judeus se sentiam em casa. Eles contribuíam para a economia da cidade, participavam da política, da vida social e viviam em paz com seus vizinhos muçulmanos e cristãos. Já que estamos falando de Beirute, preparei um pastelzinho para vocês. A sinagoga Magen Abraham, um dos lugares mais emblemáticos da história judaica no Líbano. Localizada no coração da cidade, no bairro de Wadi Abu Jamil, a sinagoga foi construída em 1925 e rapidamente se tornou um símbolo da fé e da cultura judaica. Infelizmente, durante a Guerra Civil Libanesa, a sinagoga sofreu alguns danos, mas a história não acaba aqui. Em 2010, a Magen Abraham foi restaurada e hoje é um importante centro cultural e religioso. Visitar a sinagoga Magen Abraham é como voltar no tempo. É uma chance única de conhecer a história da comunidade judaica no Líbano e se conectar com suas raízes. No início do século XX, a comunidade judaica no Líbano começou a crescer para valer. Tinha gente chegando de tudo quanto é canto: Síria, Iraque, Irã. A comunidade judaica libanesa estava cada vez mais forte e influente. Com a chegada do mandato francês, em 1920, o Líbano passou por várias mudanças, e a comunidade judaica se beneficiou muito com isso. Os franceses eram mais liberais e deram mais direitos e oportunidades aos judeus. Eles investiram em educação, abriram empresas, ocuparam cargos importantes no governo. Era a comunidade judaica libanesa em plena ascensão. Com a chegada dos franceses, a comunidade judaica viveu uma fase de grande efervescência cultural. A influência francesa estava em tudo, da moda à língua. Muitos judeus libaneses, principalmente os mais jovens, adotaram o francês como segunda língua e se integraram à sociedade francófona do país. Essa mistura de culturas francesa e judaica
criou uma identidade única e vibrante. Era a finesse francesa, combinada com a tradição e a sabedoria judaica. Uma combinação irresistível. A galera da comunidade judaica no Líbano sempre valorizou muito a educação. Muitos pais matriculavam seus filhos em escolas francesas, que eram consideradas as melhores da época. Era a chance de ouro para aprender novas línguas, conhecer outras culturas e garantir um futuro brilhante. E os jovens judeus agarraram a oportunidade. Eles se destacavam nos estudos, participavam de tudo quanto é atividade e faziam amizade com gente de todas as origens. Essa galera que estudava nas escolas francesas ia dominar o mundo. Eles se formavam em direito, medicina, engenharia e ocupavam cargos importantes no governo e nas empresas. Mas a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, a vida da comunidade judaica no Líbano mudou bastante. As tensões políticas e sociais aumentaram, e muitos judeus começaram a se sentir inseguros no próprio país. O conflito árabe-israelense lançou uma sombra sobre a comunidade judaica libanesa. A guerra, que antes parecia distante, agora estava mais perto, gerando medo e incerteza. A comunidade judaica, que antes era tão vibrante e ativa, começou a se retrair. As pessoas evitavam falar hebraico em público, temiam represálias e se preocupavam com o futuro de seus filhos. Muitos judeus, com o coração apertado, decidiram deixar o Líbano em busca de paz e segurança. Era o fim de uma era, o fim de um sonho de coexistência entre diferentes culturas e religiões. No auge da comunidade judaica no Líbano, lá pelos anos 40, a gente tinha quase 20 mil pessoas. Era gente pra caramba, espalhada por todo o país, contribuindo para a cultura, a economia e a sociedade libanesa. Mas com o passar dos anos e com os conflitos no Oriente Médio, a comunidade foi diminuindo, as pessoas foram embora em busca de paz e segurança para suas famílias. Hoje em dia, a comunidade judaica no Líbano é muito pequena, quase invisível. Estima-se que tenham sobrado apenas algumas dezenas de pessoas, que vivem de forma discreta, tentando preservar suas tradições e sua fé. Mas a história deles está viva, e cabe a nós contá-la, para que nunca seja esquecida. Ao longo da história, a comunidade judaica libanesa revelou grandes nomes que contribuíram para o país e para o mundo. Um desses nomes é Joseph Farhi, um comerciante visionário do século XIX, que enriqueceu com o comércio internacional e usou sua fortuna para ajudar os outros. Farhi construiu escolas e hospitais, sempre pensando no bem-estar da comunidade. Outro nome importante é o de Abraham Sassoon, um banqueiro influente que ajudou a impulsionar a economia libanesa no início do século XX. E não podemos esquecer da família Safra, fundadora do Banco Safra, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Essas são apenas algumas das personalidades que ajudaram a construir a história da comunidade judaica no Líbano. Histórias inspiradoras de sucesso, superação e amor ao próximo. A culinária judaica no Líbano é uma mistura incrível de sabores e tradições. Pratos típicos do Oriente Médio, como falafel, hummus e shawarma, ganharam um toque especial judaico, criando uma explosão de sabores. A influência judaica se faz presente em muitas delícias libanesas, e a comunidade judaica teve um papel fundamental em preservar e divulgar essas tradições. O legado da culinária judaica no Líbano é um retrato da riqueza cultural que define o país. Cada prato conta uma história de adaptação, força e celebração das diferenças. Ao provar essas maravilhas, a gente também saboreia um pedacinho da história que une povos e tradições. E assim, nossa jornada pela história da comunidade judaica no Líbano chega ao fim com um sabor especial. Que a gente sempre celebre essa diversidade e aprenda com ela. Até a próxima! E aí, curtiram conhecer um pouco mais sobre a história da comunidade judaica no Líbano?
É uma história linda, rica em detalhes e que merece ser contada e recontada para que nunca seja esquecida. Espero que este vídeo tenha despertado em vocês a vontade de saber mais sobre o Líbano, sobre a cultura judaica e sobre a importância da tolerância e do respeito entre diferentes povos e religiões.